Olá, eu sou o Paulo Felipe e hoje nós temos o nosso terceiro episódio do Falatória. Vamos falar sobre liderança, sobre carreira, sobre transição de carreira, sobre planejamento de carreira. Então, para isso, eu convidei duas pessoas que, como eu sempre falo, duas pessoas que fazem parte da história da Tagarela, que são dois alunos. Então, agora eu vou passar a palavra para Heloísa, ela vai se apresentar. Em seguida, nós vamos falar muito sobre carreira e desenvolvimento. Seja bem-vinda, Heloísa. Obrigada, Paulo. Um prazer estar aqui, viu? Muita honra te reencontrar depois de muitos anos, mas com todos os seus ensinamentos aí do nosso curso. Conta mais quem é você. Seja bem-vinda mais uma vez. Pois bem, eu sou Elô, né? Eu falo que quando o pessoal me chama de Heloísa, a galera já tá brava, Quem tá? é Eu essa? sou Elô, exatamente. Eu sou Elô, atualmente gerente jurídica da Localiza. Atuo também como professora do MBA de Advocacia de Alta Performance e do MBA de Gestão de Contratos e Licitações, ambos da PUC Minas. Entusiasta aí da liderança, de gestão de pessoas, metodologias ágeis de ensino. Amo todos esses pontos que você citou aí que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Seja muito bem-vinda e como eu disse, gente, só pessoas de um nível lá em cima. Bem-vinda, Heloísa. Obrigada, Elô. imagina, Elô. Hércules, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Prazer enorme estar aqui com você. Fico emocionalmente feliz de estar aqui mais uma vez, não, pela primeira vez e participar desse podcast com você, meu professor, né, da Tagarela. E quem é você, Hércules? Com quem que você trabalha? Dá um resumo aí da sua história. Eu gosto de começar contando que eu vim de uma cidade pequena, Mar de Espanha, e lá eu fiz a faculdade de Direito, passei pela MRS, a VLI, e hoje eu sou advogado na Localiza. Fico na parte trabalhando com o Elo, no contencioso civil. Então seja bem-vindo. Olha só, gente, que dupla gigante que nós temos aqui para explorar os conhecimentos. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para a nossa rodada de conversas é em relação ao desenvolvimento. Qual que é a autorresponsabilidade de cada pessoa no processo de se desenvolver? Porque eu vejo muitas pessoas falando assim: ah, minha carreira não vai para frente. Aí eu pergunto para ela: o que que você está fazendo diferente? Nada. Não estuda, não vai a um evento, não participa de um encontro de network, não faz nada. Então, assim, como que eu posso trabalhar para melhorar o meu desenvolvimento? Quais são as estratégias mínimas que eu devo fazer para melhorar o meu desenvolvimento profissional? Paulo, essa é uma pergunta que, assim, eu falo que todo lugar que eu estou, né, em alguma troca, alguém sempre me aborda me perguntando o que fazer, né, quais são as dicas, né, possíveis, práticas para ter uma carreira minimamente bem-sucedida. E eu falo que, assim, o principal é você estar em constante movimento. Não tem como a gente falar de desenvolvimento se você não estiver em desenvolvimento. Estamos em uma era da superficialidade, né? A era das redes sociais, que você fica intoxicado de informações, mas ao mesmo tempo não absorve nada com profundidade. E eu percebo hoje um mínimo de esforço para se obter, né, com a intenção de se obter o máximo de ganho, sendo que é o contrário, né? Essa conta ela não fecha. Você só consegue ter um resultado grandioso, produtivo para sua carreira se você investir nela. E eu falo sempre para toda oportunidade que eu tenho, enfim, quando eu estou com os meus alunos lá na PUC, que a gente tem que ser intencional. Então, o que é essa intencionalidade? Você planeja a sua carreira de curto, médio e longo prazo? Né? Quais são os seus anseios? Como você se enxerga em 1, 3, 5, 10 anos? É um exercício curto, simples de se fazer e que as pessoas eventualmente esquecem, né? Acabam ficando ali. Você está na empresa pelo emprego ou porque você acha que faz sentido estar naquela empresa, naquela posição? Acho que são detalhes que perpassam pelo autoconhecimento e pelo desenvolvimento que vão te colocar, né? A partir do momento que você se planeja, que você entende onde você está, você sabe onde você quer chegar. E, claro, o desenvolvimento, né, gente, de estudo, de qualificação, de constantemente investimento. Um dos pontos também que, às vezes, é objeto de pergunta é que a empresa não investe em mim. Quem tem que investir em você é você mesmo. Né? Se boa parte dos seus recursos não estão direcionados para você investir na sua carreira, tem alguma coisa de errado.
né? Os seus recursos não é só subsistência. Subsistência é investimento em você. Isso tem uma série de questões, mas eu costumo dizer que é uma tríade, né? Que é o conhecimento acadêmico, o espiritual e o mental. Se tem uma dessas três pontas soltas, exatamente soltas, a gente tem um problema aí. E trazendo isso que a Elô falou, é muito importante o seguinte: investimento de tempo, dinheiro, mas olha só, eu não tenho tempo. Aí o cara fica 2 horas no Instagram, rolando Instagram todo santo dia. Tem um volume gigante de informações. Eu faço um adendo aí. Não é informação, são dados. Porque você pega tanto de coisas, informações, só que a informação ela precisa ser transformada em conhecimento. Então é saber o que você faz com aquilo que você absorve. E Hércules, como que você lida com isso? Como que você faz a sua preparação de carreira? Como que você planeja ali? Estudo, os 3 pontos que a Elô falou. Estudo, a parte da alma. Como que você lida com essa situação para planejar um Hércules melhor para o mercado? Eu faço muito o que a Elô comentou, né? Eu tenho meus planejamentos de médio, curto e longo prazo, né? Então, eu realmente crio planilhas, eu tenho minhas metas anuais, onde eu vou dividindo elas em touch points, que é claro e realizável. Eu gosto muito de montar minhas metas com cada passo, eu saber exatamente com o verbo definitivo que eu tenho que fazer, que a soma de tudo aquilo que eu faço é a meta que eu tenho que entregar, aquele objetivo para qual eu tenho que fazer. Então, é basicamente isso. Nas minhas metas anuais, nas minhas metas de médio a longo prazo, eu vou colocando de forma genérica, para que quando chegar o momento de eu realizá-las, eu coloco elas em planos de ações, dividindo ela ao tempo, ao momento, ao que tenho que fazer para conseguir entregar aquela meta que eu estou planejando a longo, médio e curto prazo. E vamos trazer aqui, nós temos aqui 2 profissionais de perfis distintos. A Heloísa ela é mais solta, mais conversada, e você é um advogado mais centrado, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? Que existem perfis diferentes e que não é ruim isso. Vocês trabalham em um setor que é muito julgado, que a pessoa tem que ser muito conversada o tempo inteiro. Como que vocês lidam com essas características dentro de algo que já tem meio que um perfil pré-estabelecido? Então, por exemplo, eu entendo, eu posso estar julgando, você é um cara mais analítico, você é um cara que consegue estudar mais. Então, cada setor, cada estilo tem o seu lado mais positivo, o lado a ser trabalhado. Como que vocês lidam com isso dentro da advocacia? Esse perfil, esse padrão pré-construído. Eu falo que assim, o direito ele é muito estereotipado, né? E não tem isso, porque o direito ele é multifacetado. Você tem uma série de possibilidades. Eu acho que poucas são as pessoas que se formam em direito e que trabalham exclusivamente com direito. Direito é um meio, assim, não é um fim, sabe? E aí eu tive uma mentora, que eu gosto de citar ela sempre, que é a Thaisa, e ela, no meu primeiro estágio, ela falou assim para mim: Elô, seria muito legal se você tivesse a oportunidade de testar as 3 frentes do direito, que é em órgão público, escritório e empresa. E graças a Deus eu tive essa pessoa para me dizer isso e ouvi, né? E graças a Deus também ouvi ela, porque foi muito importante para mim. Eu tive a oportunidade de estar em um ambiente extremamente formal, que é um órgão público, né? Eu estive em um gabinete como desembargador durante um tempo, estive também em um ambiente super informal, que é a delegacia de polícia, mas também estive em escritório de advocacia e empresa. Dentro da empresa eu me realizei, eu entendi que eu queria trabalhar com aquilo, que aquilo ali fazia sentido para mim. Por quê? Eu não trabalharia exclusivamente com direito. Eu teria que ser um profissional que teria conhecimento de finanças, de contabilidade, de gestão, nossa, 100%, né? Então, isso me pegou. Então, quando eu falo que assim, não tem como você falar que você não gosta de uma coisa se você nunca ter experimentado aquilo. E ter passado por esse processo, e assim, se a gente tiver ouvintes aí, né, a galera que está começando agora, que são estudantes de direito, se tiver essa oportunidade, ou então cave essa oportunidade para você ter acesso a essas 3 frentes, porque você vai descobrir um outro mundo. Eu descobri um mundo que, se eu tivesse ficado só em escritório ou no órgão público, talvez eu não teria me apaixonado tanto, que é esse mundo corporativo, empresarial. Então, hoje, eu entendo que as habilidades que eu conquistei muito em função da demanda que a empresa, né, me pedia. Então, eu falo que eu sou uma advogada que conhece BI, eu sou uma advogada que é entusiasta por questões de tecnologia, totalmente fora, né, do nosso escopo. Mas isso só foi
importante para mim, porque eu estava em um ecossistema que me pedia ter essas skills. Então, acho que esse é o ponto, assim, é você entender o que o mercado, aquilo que você quer para sua vida, né? Por isso que o planejamento é tão importante, para depois você ir agregando esses outros conhecimentos e se diferenciar. E o que faz sentido para você. Essa palavra é espetacular. Não adianta você querer ficar no órgão público se você é agitado. O órgão público tem o quê? Processo burocrático o tempo inteiro. Exatamente. E aí você vai ficar assim, meu Deus do céu, tá dando tudo errado. E aí, Hércules, o que você diz sobre isso? Sobre o perfil do profissional adequar ao cenário que ele está. Eu vejo que nós temos um profissional em T hoje em dia, onde a hard skill é essencial para o exercício da função, mas em qualquer ambiente corporativo, seja ele até no ambiente público, ou escritório de advocacia, até departamento jurídico, a gente tem uma necessidade de desenvolvimento de soft skills. E a comunicação é essencial. Assim, é muito também a comunicação, é saber se vender, saber se mostrar, e para os 3 ambientes é muito também necessário. E tem N outras soft skills, e aí vai para qual área você quer, né? Eu também sou muito apegado à tecnologia, por isso que eu e o Elô, a gente se dá muito bem. Então, assim, a gente vai desenvolvendo soft skills com base também no que o mercado nos demanda, né? As necessidades, né? Então, vai ter uma ideia de empregabilidade, crescimento profissional. Mas é sempre nesse diapasão de hard skill é o nosso direito, é o nosso core, e o soft skills é aquilo que nos agrega, nos diferencia, né, dos demais. Perfeito. E aí, trazendo para o lado que a Elô falou e você também falou, Hércules. Planejamento e para profissionais que estão no início de carreira. O que vocês podem dizer? Como fazer um planejamento minimamente executável? Porque também não adianta eu planejar, eu quero hoje ser o Elon Musk. Mas como que eu vou fazer para chegar a ser até ele? Porque nesse planejamento, se eu faço algo muito fora, vai causar o quê? Frustração. Poxa, não faço nada que presta. Mas será que você não deu um passo muito maior que a sua perna? Então, como no início de carreira, como planejar para que eu possa passar por essas etapas e criando uma casca profissional? Tudo que eu falo que é muito rápido, se você vai do 0 por 100 em um piscar de olhos, é muito frágil, porque não tem ali uma base para sustentar. Então, como fazer um planejamento no início de carreira que seja executável e consiga, de fato, fazer com que eu alcance o próximo degrau ali? Ô, Paulo, eu tive um professor que ele falava que planejamento sem execução é planejação. E é verdade, né? Planejamento sem execução não vale de nada. Então, acho que a gente se engana, né? Na verdade, nesse processo de planejar e não executar. O que eu acho que, de forma bem prática, até porque a minha abordagem é muito prática. Se você não tiver, eu acabei de falar que se você não tiver oportunidade ou não conseguir cavar uma oportunidade de testar outros ambientes, esteja com outros ambientes, faça network, troque com pessoas, tenha mentores para que essas pessoas possam te dar pelo menos a oportunidade de dizer como foi a vivência delas em determinados locais. Então não tem como você se planejar sem você testar ou conversar com alguém que já tenha testado. Sabe? Isso é uma coisa, assim, essencial. E para isso acontecer, a gente não faz network atrás da tela do celular somente, né? A gente faz network tendo presença física, tendo escuta empática, intencional, né? Peraí, eu vou conversar com o Paulo, o que o Paulo tem para me agregar, o que ele já viveu que faz sentido para mim e que pode ser que se comunique com um sonho que eu tenho, num curto, médio, longo prazo. São essas conexões que a gente faz que geram pra gente oportunidades gigantescas. Então, se você tá parado, não adianta, assim, e é parado em todos os sentidos. A pessoa que, eu falo isso até para muitos dos meus alunos, quem é meu aluno vai saber disso, porque já me ouviu falar. Você está fazendo um MBA, você já fez a sua graduação, você já tem um título. Se você está fazendo um MBA, você está querendo se profissionalizar. Se você chega ali e fecha a câmera e não troca com as pessoas, não busca ouvir experiência, o que você está fazendo ali? Mais um título? Mais um diploma para poder postar? Não faz diferença. O que vai fazer diferença é você buscar oportunidades ali para que a pessoa, né, para que o outro te conheça e lembre de você, né? Porque é o impacto que você gera na pessoa que faz você não esquecer daquela pessoa. Eu nunca esqueci de você porque o impacto que você gerou em mim há 7 anos atrás com o seu curso foi fundamental para me formar enquanto profissional e para onde eu estou hoje. Então, a partir do momento que você causa um impacto positivo naquela pessoa, você vai ser eternamente lembrada por aquilo que você deixou. Aí as pessoas querem fazer networking sem
É o mínimo de esforço para uma margem de resultado. Vou voltar a repetir isso aqui. Não faz sentido, a conta não fecha. Então, hoje, de maneira muito prática, eu vejo as pessoas fazendo pouco network e eu vou falar do nosso ecossistema mineiro, tá? Não precisa ir a São Paulo para fazer network, não precisa estar fora daqui para poder trabalhar isso. Então, acho que a gente tem que fomentar o network aqui, não só do ecossistema jurídico, mas de diversos outros ecossistemas. A gente tem que ser entusiasta de assuntos que fazem sentido e que complementam. A gente não pode ficar só na hard skill, como o Hércules bem disse, a gente precisa trabalhar soft skill, né? Porque eu como líder aí de diversas equipes, fiquei há muito tempo, a gente estava conversando sobre isso recente agora, né? Que fiquei muito tempo no Grupo SADA, que é um grupo que eu amo de paixão, e eu tive contato com pessoas de diversas formas, né? Não só lá, mas também nos bancos que eu passei, e eu percebo o seguinte, às vezes você tem um profissional extremamente qualificado, mas que não tem as soft skills que são necessárias para aquele ambiente, para o ambiente corporativo, que é comunicação, que é saber lidar com pessoas, que é saber contornar os problemas, negociar. E tudo isso a gente aprende com quem sabe. A gente aprende trocando. A gente não aprende só lendo, né? É porque tem pessoas que pensam assim, ó, vou comprar um livro, pôr a mão em cima do livro, fechar os olhos e agora eu sei fazer as coisas. Então, se não se esforçar, gente, não vai acontecer. O que você fala sobre isso, Hércules? Nesse cenário, né, da sociedade hoje, que ela é muito volátil, né, e ela muito ansiosa, acaba que a gente perde conceitos básicos que nossos antecessores, nossos antepassados tinham, de uma comunicação tranquila, uma escuta ativa, de saber lidar com pessoas. Toda essa inovação e tecnologia que vem surgindo vai deixando a sociedade totalmente fluida, né, de Bauman, totalmente não sabendo lidar entre pessoas, a pessoa tem uma necessidade de falar, mas não sabe ouvir. A escutativa se perdeu ao longo do tempo, e aí acaba que gera um conflito onde as pessoas, em vez de se conectarem, se distanciam. Então, assim, eu fico com muito essa sensação que a nossa sociedade vem um pouco se perdendo nesse cenário. E essa próxima geração, ela é muito assim, falou algo, saiu isso aqui, diferente do que eu esperava escutar, ela já não quero mais. Então, qual que é o grande desafio dos gestores e dos líderes agora? É mostrar para essas pessoas que trabalhar vai ter um pouco de dor, vai ter dor. Um pouco não, né? Vai ter muita dor. Muita dor, muita dor. Mas a questão é, sem dor, sem crescimento. E essa galera que está entrando, vocês falaram muito sobre isso. Ah, eu quero para ontem. Eu formei na faculdade, eu já quero sair da faculdade ganhando $1 bilhão. E não vai ser assim. Aí gera frustração, gera um atendimento feito de qualquer jeito. Ah, tô aqui, que saco, mais um dia de trabalho. E aí nada vai fluindo. E nós estamos falando de nova geração, de tecnologia, de adaptação de estilo de comunicação, estilo profissional. Como que no direito, vamos lá, voltar a 15 anos. O direito era papel para lá, papel para cá, papel para lá, fila nos órgãos, aquela coisa muito burocrática. E hoje eu vejo já de fora, que não sou da área, que o direito está mais digital. Como que essa transformação impactou na vida de vocês, na vida dos profissionais do direito? Essa transformação do analógico para o digital. Nossa, isso é muito louco. Eu falo que quem chega primeiro bebe água limpa, né? Totalmente. E uma das coisas que eu busquei fazer é não lutar contra. Você perde-se muito tempo lutando contra algo que já é realidade. Não dá. Né? Hoje a gente tem várias formas de comunicação. Você tem Teams, WhatsApp, e-mail. O que você pode? Ficar lutando contra isso ou se adaptar mais rapidamente, né? Eu falo que até é um conceito que eu até abordo muito nas minhas aulas, que é a adaptabilidade proativa ou reativa. Reativa é aquela que você precisa estar no novo local para poder se adaptar, mas proativa é você falar, peraí, isso aqui já é uma realidade, eu vou aceitar isso e já vou me antecipar. Deixa eu aprender isso aqui. Deixa eu aprender isso aqui, deixa eu entender o que está acontecendo. Então, quando a gente se habilita proativamente para a tecnologia, eu acho que ela vem com menos... com um peso menor, sabe? Ela vem de maneira mais fluida, que é o que o Hércules falou. Você só não pode pirar, né? Você tem que respirar literalmente e não pirar. Porque a gente não é obrigada a saber tudo o tempo todo, toda hora, mas a gente tem que ter boa vontade. E essa boa vontade passa por um caminho que envolve você ter resiliência e persistência. Hoje, se tem uma coisa que pega
nessa nova geração, né, a geração Z, principalmente, né, essa última geração, é não querer viver o processo. Porque a forma como as coisas são vendidas hoje nas redes sociais é uma forma que não é a realidade. A gente sabe, pode ter sido a realidade para poucas pessoas, para exceção, não é para regra. A gente precisa trabalhar. Eu também não sou muito dessa cultura de romantização do trabalho. A gente trabalhar é difícil, é chato. Mas a gente trabalha o que a gente precisa. Então, ponto. Você pode trabalhar feliz ou trabalhar triste. Eu escolho trabalhar feliz todos os dias, apesar de todos os desafios que eu tenho. De vez em quando eu também ainda brinco com a minha equipe. Eu falo, gente, peraí, nós somos advogados, vamos lembrar disso. Então, no final do dia, a gente é pago para resolver problema. Aí você tá reclamando porque tem problema para você resolver. Ao contrário, você tem que ficar feliz. Reclama que tem trabalho. Que tem trabalho. Então, a gente vai se perdendo, né, nesse dia a dia, imaginando algo que é utópico e que não é realista. E a tecnologia hoje, dentro do mercado jurídico, eu não acredito nessas correntes que falam que vai substituir o advogado. Não tem isso, gente. Assim, o ser humano ele é insubstituível em vários aspectos. O que vai acontecer é que quem não se adaptar vai sofrer mais, né? E eu, hoje, tanto eu na minha gestão da minha carreira quanto dos meus liderados, eu sempre falo que eu escolho para mim e sugiro que as pessoas também escolham para elas sofrer menos, né? E sofrer menos significa estar atento, aprender mais cedo, né? Por exemplo, eu participei de uma palestra recentemente que eles falaram, né, que tá muito em alta sobre inteligência artificial, ChatGPT, etc. E aí eu falei, peraí, o profissional do futuro, ele não vai ser substituído por nenhuma dessas tecnologias, mas ele vai sofrer se ele não souber conversar com essas tecnologias. Então, hoje eu faço exercício. Às vezes eu converso, eu não vou bater papo com uma pessoa, ao invés de conversar com aquela pessoa no WhatsApp, eu converso com o ChatGPT. É um exercício que eu faço no meu autodesenvolvimento de conhecer uma tecnologia nova, porque tem muita coisa que a gente absorve nesse aspecto por curiosidade. Muito mais do que qualificação. Às vezes você acha que você vai fazer um curso e vai sair dali craque naquilo. Não, é curiosidade. É a curiosidade que vai te colocar à frente. Então, sejam curiosos, assim. Sejam curiosos. Essa é a minha principal dica. E a tecnologia tem o seguinte, é a forma como você utiliza. ChatGPT hoje é uma maravilha. Vou fazer uma petição contra esse copo d'água. Aí vai lá, faça. Só que qual que é a questão? Você começa a ficar burro, se você ficar dependendo da tecnologia. A tecnologia ela veio para te auxiliar e não para ser mais relevante que você. Então essa é a principal ferramenta que nós estamos utilizando. Não sei se tem outro no departamento jurídico, que é o ChatGPT. Como utilizar essa ferramenta, Hércules? O que você traz de benefício, mas também de cuidados em relação ao uso excessivo do ChatGPT na profissão? Na prática, é saber construir um bom prompt, né? Saber escrever ali o que você está esperando de entrega de resultado, né? Então, eu gosto muito de haja como se fosse tal pessoa, tal personalidade, haja como se fosse advogado e elabore a resposta com base no artigo tal, da lei tal, com a jurisprudência do caso tal. E aí ele vai escrevendo para mim. Eu já uso muito dessa forma. Só que eu preparo o prompt do nosso lá, o Copilot da Microsoft, né? A gente não... E aí, com esse prompt bem construído, você obtém melhores respostas. E aí, é necessário fazer uma revisão do que está escrito ali e conferir muito, porque acaba que essas inteligências artificiais elas podem até inventar resultados, né? Então, assim, fugindo um pouco da realidade do que está acontecendo. Mas é engraçado comentar sobre o direito, né? Ele mudou muito em muito pouco tempo. Se você parar para analisar, 2019 para trás, antes pré-pandemia, existia processo físico. Uhum. A gente está falando que hoje só existe processo eletrônico. Hoje não tem mais uma pessoa indo despachar fisicamente com um juiz. É raro. Você vai fazer um despacho online. A gente fez despacho online, né? Então, assim, mudou muito. E, assim, e os advogados têm que correr com essa adaptação de uma forma, assim, assustadora. Porque se você olhar na pandemia, virou tudo de um dia para o outro. Todos os sistemas entraram em processo eletrônico, ESAG, PJE, entre outros. E aí teve uma questão de adaptabilidade enorme dos advogados e reaprender a advogar. Acho que eu fiquei muito impressionado com essa mudança repentina, muito rápida, e vai acontecendo cada vez mais com a tecnologia, né, Paulo? E vai mudar mais. E vai mudar mais e mais e mais. Até mesmo no dress code dos advogados. Se vocês lembrarem, 7 anos, era terno e gravata, esquece. Se não tivesse, não era advogado. Hoje eu tenho um aluno que tem um escritório,
que voltou totalmente para a tecnologia. Então ele já fala, vocês não precisam vir de terno, só usa terno nos processos que de fato precisam. Então como que ser um profissional flexível é uma das características mais importantes que essa nova geração precisa entender. Que nem sempre ela vai conseguir fazer da forma como ela quer, mas se ela tiver flexibilidade, ela vai fazer o quê? Ela vai aprender. E aprendendo, ela constrói ali uma estrutura mais sólida profissional. Vocês entendem que a flexibilidade é importante também? Nossa, demais, demais. Essa é uma flexibilidade mão dupla, né? A gente busca a flexibilidade, quem não gosta de flexibilidade, mas a gente também tem que ser flexível e nem sempre as pessoas entendem isso, né? A gente quer, eu falo que é o viés um viés intuitivo que na hora de pedir aquilo ali faz sentido, mas na hora de receber aquilo faz sentido, mas na hora de pedir nem tanto. Só que dentro desse formato, eu acho que, assim, esses estereótipos, Paulo, isso já caiu por terra, sabe? Essa coisa do advogado formal, que faz, ao invés de fazer uma petição, faz um livro. Eu sou de outra pegada, sabe? Meu negócio é legal design, eu gosto enfim, de abordar o juiz de uma forma diferente, com material diferente. É claro que nem todos são receptivos dessa forma, mas eu gosto de inovar, sabe? Eu acho que o direito te dá um leque de oportunidades de inovação. Inovação não significa tecnologia. Inovação é você fazer diferente algo que já é feito de uma mesma maneira que às vezes, talvez não está dando certo. Então, eu gosto de explorar o direito com essa pegada inovadora. Por exemplo, nas minhas aulas, eu utilizo muito gamificação como uma estratégia até para conter a atenção das pessoas no ambiente virtual, que é tão difícil, né? Então, se você utiliza bem todas essas ferramentas, você está se comunicando, sendo flexível e entendendo que não existe mais, né, aquela forma, não existe mais um padrão pré-estabelecido. Acho que os padrões estão sendo reconstruídos. E uma era, assim, totalmente antes da pandemia, pós-pandemia, total, assim. Até mesmo a forma como eu escutei vi o último podcast que vocês falaram sobre imagem pessoal e tudo mais, né? Assim, o quanto que essa questão da imagem pessoal o quanto ela mudou pós-pandemia, né? Porque as pessoas ficaram em casa e ficaram mais confortáveis. Então, hoje o conforto fala muito mais do que, talvez, a formalidade, né? E, enfim, eu acho bacana todas essas discussões. Mas eu acho que, assim, o importante é o resultado. Eu sou uma pessoa de resultado, sabe? Não importa como você está vestido, o que você tem ali, mas se você tiver resultado e tiver fit cultural com time e empresa, é o que vai fazer você se diferenciar. E resultado, o que a gente está procurando? Resultado. Eu falo com todos os alunos o seguinte, não adianta você querer falar bonito. Fala bonito o tempo inteiro porque você quer ficar gigante, maravilhoso, e as pessoas ficam assim, que esse cara falou? E aí, se eu não tenho essa flexibilidade de adaptar o meu discurso, a mensagem não vai chegar. E no seu ponto de vista, Hércules, como que é a flexibilidade no seu trabalho? Eu vejo, eu acho que tem uma sensação de momentos, né? A flexibilidade ela te traz momentos que você pode lidar com determinadas situações. A gente está falando de dress code, né? Então, tem momentos que você vai ter que estar mais arrumado para um evento ou para conversar com algum cliente, principalmente escritório, né? Então, se você tem um cliente que ele é todo formalista, você tem que estar personificado para aquilo, né? Exato. O advogado é uma relação de confiança, então você tem que conseguir convencer a outra pessoa que você é a pessoa ideal para a demanda dele, né? Então, seja ele qual for, a flexibilidade te dá isso. Você vai estar no momento que um cliente é uma startup, você pode até ir de short e conversar com o diretor da startup, mas você pode estar indo para uma empresa super tradicional que você vai ter que estar de terno e gravata. Então, assim, essa flexibilidade é essencial, mas também tem que entender os momentos, né? O momento onde cada um tá, cada cliente está, cada stakeholder envolvido, né? E saber se portar naqueles momentos, né? Saber lidar com aquela situação, né? Minha mãe falava muito, né? Dance conforme a música. Eu acho que é essencial para a sociedade hoje em dia. Entender o interlocutor, né? Entender Adaptar. o público-alvo. Essa analogia é muito boa. Chega num baile de valsa dançando funk, como é que vai acontecer? Você vai ficar completamente deslocado. Estamos falando aqui sobre carreiras. E o setor de vocês é um setor de pressão altíssima. Então, vocês possuem aí 7 trilhões de coisas para resolver com o juiz hoje, daqui a pouco tem mais uma audiência, e é uma pressão gigantesca. Como lidar com uma comunicação aqui? Porque se você está numa empresa, alguém vai te cobrar. Como lidar com essa comunicação de pressão?
principalmente para essas pessoas que estão começando no mercado agora? Eu exploro duas coisas. Primeiro, o conceito antifrágil, né, que é muito falado, mas de maneira ainda mais prática, eu acho que se a gente conhece metodologia, a gente lida melhor, tá? Tem coisa que eu vejo as pessoas tentando reinventar a roda, sendo que não precisa reinventar. Alguém já fez, já prototipou, já testou, já viu que deu certo. Vamos fazer dessa forma? Então, eu confio muito, primeiro, nas minhas capacidades, nas minhas habilidades, em tudo aquilo que eu conheço e nas metodologias que eu utilizo. Então, eu falo com a equipe, às vezes a gente não precisa pensar em algo extraordinário. Eu preciso cumprir o que a metodologia me ensina. Rituais, governança, gestão. Processos. Não se bate meta no último dia do mês, não se alcança um resultado extraordinário no último dia do ano, né? A gente bate meta, a gente alcança resultados positivos fazendo um pouquinho a cada dia, né? O Kaizen, 1% melhor a cada dia. E isso precisa ser prático, precisa ser real, precisa ser percebido. Precisa pingar, não secar, né? Então, para isso acontecer, a metodologia ela tá aí para nos ensinar. E eu percebo que às vezes as pessoas negligenciam. Você quer fazer a coisa do seu jeito. Ah, eu sou Heloísa, eu quero fazer dessa forma. O Paulo Tira a mão de mim. Gente, não é assim, não é assim. Quais são os métodos? E a pressão, hoje, primeiro, né? A resiliência, ela tem que estar muito presente. Se você quer lidar em um ambiente corporativo, você precisa ser resiliente. Você precisa ter boas conexões e ser resiliente. A resiliência é lindo, né? Quando você ouve numa frase de impacto, com alguém falando frases bonitas, mas exercitar a resiliência é algo extremamente desafiador. Tomar porrada e sobreviver. Exatamente. Não aceitar o primeiro não. Não aceitar o primeiro Não não. aceitar nenhum não. Vai até chegar ao sim. Exatamente. Então, são esses detalhes que fazem a gente persistir. E isso acontece todos os dias. Não é um dia ou outro. Não é no início ou no final do mês. São todos os dias. Então, a resiliência, para mim, é uma parte fundamental. Agora, do ponto de vista prático, ali no dia a dia, são as metodologias. É realmente você entender e estudar que já teve gente que fez melhor, deu certo. Então, segue. Confia que o método vai te fazer alcançar um resultado bacana. Eu Pelo menos é a forma que acrescento eu... a isso que você falou, um ponto chamado maturidade. Ah, verdade. A pessoa tem que ter maturidade. Porque ela vai ser cobrada. Ela é cobrada na vida. Por que você acordou tarde? É uma cobrança. Então, as cobranças, elas irão acontecer. E eu falo o seguinte, se você é cobrado, significa que você tem potencial. Significa que você está num caminho. Então, receba essa cobrança de uma maneira que, poxa, é verdade, eu consigo. E se esforce para aquilo. É claro, tem um limite de cobrança ali, principalmente a autocobrança, que é terrível. Eu falo que nós somos os nossos melhores amigos ou piores inimigos. E essa autocobrança, ela é muito complicada. E como que você trata com isso, Hércules? A pressão. Vamos trazer fora do ambiente empresarial. A pressão ali da sua vida social. Porque existe também a pressão social. Como que você lida com isso? Tem que ter muita resiliência, né? Saber lidar com pessoas, né? Eu acho que o Dale Carnegie fala muito sobre como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Você recebendo muita pressão social, profissional, você tem que saber comunicar com a pessoa para você poder lidar e tentar diminuir essa pressão que você tem com relação que você sofre, né? Até sua autopressão. Então, assim, é muito mais também uma sensação de você se entender, você conseguir analisar o que está acontecendo no momento e você lidar melhor com aquela situação que você está sendo pressionado, né? E não saber dizer não, né? Então, assim, vamos tentar até o fim. A gente estava falando de comunicação. Na prática, o que eu tento fazer? Eu sempre levo para mim o seguinte conceito, que a responsabilidade pela fala é sempre do emissor. A margem da interpretação nunca pode ser do ouvinte. Você nunca pode dar margem para a pessoa interpretar diferente daquilo que você deseja. É sua, é seu. Você que está emitindo a fala, perdão, você que está emitindo a fala, você que é o responsável pela interpretação do outro. Então, assim, eu gosto muito, eu aprendi isso com a Elo, nas reuniões já no âmbito profissional, de colocar as ações pactuadas, que é para não ter dúvida do que precisa ser entregue. Legal. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com isso, acho que foi um aprendizado que eu tive com você, Elo, eu agradeço muito. Não dá dúvida e nem margem para interpretação. Eu sempre levo isso para minha vida pessoal. Eu não gosto de deixar ninguém interpretar aquilo que eu falei. Então, assim, eu sempre vou usar a minha fala para não dar margens. Tira a possibilidade de dúvida. Qual que é a dificuldade de fazer isso?
Ah, mas se você entendeu, entendeu? Será que entendeu? Você tem uma responsabilidade gigante no processo comunicativo. Então, se eu falo assim, ó, eu tô sem pressão nenhuma, mas por dentro você tá moído, a sua produtividade vai lá embaixo, mas a pessoa entendeu que você tá tranquilaço. Então, você foi responsável pelo aquele resultado no momento. Então, lidar com pressão vai ser a vida toda. Ou então você compra uma casa lá no Alasca e vai morar com os ursos. E mesmo assim vai ter pressão de sobreviver, senão o urso vai querer te pegar. Então a pressão ela vai existir e você precisa ter essa maturidade, tanto social quanto profissional. E aí, pegando o lado da comunicação. Qual que é a importância da comunicação para vocês? Para mim é fazer gestão de expectativas, que é exatamente o que o Hércules falou. Se eu controlo ou checo aquilo que a pessoa que é o meu receptador, né, da informação, entendeu, você não vai ter ruído, né? Qual que é o problema da comunicação? É o ruído. É a comunicação que não tá clara. Para que ela não. Acho que entendi. Se acha, já não é, né? Ou a gente acredita, ou a gente não acredita. E aí a gestão da expectativa é isso, é você saber devolver para a pessoa através de perguntas. Eu falo que boas respostas advêm de boas perguntas. Então, eu só consigo saber se eu entendi aquilo que você fez se eu devolvo para você e checo. E, gente, são detalhes, né? Tem até um vídeo, agora eu esqueci o nome do canal, mas é muito legal, que ele fala assim, é tipo uma sátira. Eu fiz uma reunião para saber o que eu ia falar na reunião. Depois eu fiz uma reunião da reunião. E a gente tem essa síndrome, né, hoje aí nos ambientes. Você vai fazendo reunião, você não sabe. Eu nunca entendi a pessoa que chegou numa reunião e saiu daquela reunião só falando. Sinceramente, assim, desculpa se tem gente que faz isso. Mas eu nunca entendi. Por quê? Quando você faz ali o teste do sistema representacional, você vê pessoas com os 4 sentidos dominantes, né? Sinestésico, auditivo, visual. Você tem vários sentidos ali envolvidos. E você, por exemplo, pode ser uma pessoa auditiva, o Hércules pode ser uma pessoa visual. Cada um consegue receber informação de uma forma. Tem pessoa que precisa escrever, tem pessoa que... Como que você sai de uma reunião, só falou, e você tem certeza que todas as pessoas ali sabem o que elas precisam fazer? Gente, é claro que isso vai dar errado. É óbvio que isso é contraproducente, é óbvio. Então, eu falo que você fazer a gestão, e essas ações pactuadas, e tem até uma figurinha minha, né, Hércules? As ações pactuadas é uma coisa simples, mínima, que dá um resultado gigantesco. Que resolve, que é você falar, gente, estamos saindo com isso daqui. Tá claro para todo mundo? Tá. O combinado não sai caro. Né? Não frustra, não gera ruído, não gera cobrança. É tão ruim ser cobrado, né? É tão ruim ser chamado a atenção. Então, você sai daquilo com as ações. Você sai de uma reunião com as ações pactuadas, você não tem problema. Você fez gestão de expectativa. E aí a gente está falando de algo que é uma vírgula dentro de uma metodologia que dá um resultado expressivo. Só que as pessoas não querem fazer, né? Dá trabalho. É muito melhor você chegar e depois falar que você não entendeu aquilo que eu queria dizer, né? Eu falo que, assim, o descomprometimento, ele perpassa por um processo talvez até de comodismo. E às vezes você precisa ser extremamente comprometido para você influenciar positivamente as outras pessoas a serem ainda mais comprometidas, principalmente com as ações pactuadas. Com certeza. O que é isso? Exemplo. Vamos Então, lá. se eu falo uma coisa e falo outra completamente diferente, como é que a pessoa vai conectar com a minha comunicação? E aí, Elo, você fala de uma questão importante, que são as perguntas. Então, eu falo assim, ô Hércules, eu preciso que você faça aquele negócio para mim. Que negócio? Então você precisa ser claro em tudo que você fala. A pessoa não tem uma bola de cristal para ler o que está passando na sua cabeça. Ela vai entender a partir do momento que as suas palavras chegarem com clareza, o seu gesto, o seu corpo. Porque se você chega para uma equipe e fala, equipe, estou motivado. Eu quero que vocês estejam motivados. Um desmaia para um lado, o outro desmaia para o outro. Por quê? O corpo fala uma coisa, a voz fala outra. E aí a mensagem não vai chegar. Hércules, como trabalhar a clareza da mensagem? O que você entende que vai trazer clareza para o recado que você quer passar? Você estava comentando sobre comunicação não verbal, né? Eu acho que é essencial também a postura, a forma como fala. Aprendi com você, né, Paulo? Mas, assim, a clareza é sempre deixar, eu na minha visão, né? Total na minha visão, é sempre deixar de uma forma bem objetiva o que se espera da outra pessoa. Assim, não tenha dúvidas. E se tenha dúvidas, pergunte. Eu acho que é muito pior sair de uma reunião com milhões de dúvidas do que fazer, do que você insistir e perguntar. Eu prefiro responder várias vezes a mesma coisa
numa reunião, tirar todas as dúvidas para não ter problema, não ter um ruído de comunicação, do que sair daquela reunião com as ações pactuadas, ninguém entendeu nada, não sabe o que fazer, não sabe o que se esperar. Então, assim, gastar um tempo de todo mundo, né? À toa. Principal ativo. Sim. Tempo. É o tempo. Tempo aí, sobrevivi a uma reunião que deveria ser o e-mail. Exatamente. Então, por que não, gente, perguntar? Não tenho vergonha de perguntar. Eu até fiz um post essa semana sobre isso. Tenho vergonha de perguntar, vou parecer um idiota. Não, vai parecer um idiota se você entregar algo errado, porque você teve medo de perguntar. Então, a pergunta, a comunicação, a clareza da comunicação, você precisa trabalhar. Não tenha vergonha. Se você tem uma dúvida, fala. Você não é obrigado a saber tudo. E às vezes a pessoa falou de uma determinada maneira que equivale à experiência dela, que você nunca teve contato com aquilo. Como é que você vai entender de primeira? Não vai. Então você precisa entender que comunicação tem que juntar, tem que fazer com que qualquer resquícios ali de ruído que a Elo falou, suma. Vai tirar tudo? Não. O ruído vai acontecer uma hora ou outra? Vai. Mas você consegue cercar ao máximo para que ele aconteça de uma maneira menor. E para que isso tudo que nós falamos até agora reflita na prática profissional, que na minha concepção um dos pontos mais importantes é o network, que nós já começamos a falar aqui no início, como utilizar tudo isso que nós falamos para fortalecer e criar e praticar o network. Como que você lida com isso? Como que você, Elo, aplica o seu network? Olha, primeiro eu procuro ser intencional. Então, se eu estou em um local, eu estou. Né? Então, se eu estou em um evento, eu participo, eu converso, eu me conecto com as pessoas, eu procuro ouvir as pessoas de maneira genuína. Isso aí é fundamental. Não adianta você estar em um local no celular. Ali. Você tá, mas se você O não. corpo tá e a alma. A cabeça está em outro lugar. Hoje a gente tem muita distração, né? Você quer estar. Constantemente, se você quiser, você está distraído pelo celular. Então, acho que a primeira grande dica do network é você ter intencionalidade. A segunda é você ser uma pessoa interessante e não interesseira, né? Então, assim, eu vou me conectar com o Paulo, eu vou buscar ser interessante para que ele tenha interesse de continuar trocando comigo, para que ele tenha interesse de me convidar, né, para vir falatória. E não porque eu acho que o Paulo vai me trazer algum benefício, né? Isso pode ser consequência. Mas não precisa. Se isso fosse o principal objetivo, você vai acabar se frustrando e vai decepcionar eventualmente aquela pessoa. E por fim, você ter uma organização. Porque a primeira coisa que você fala, depois do bom dia, depois do boa tarde, boa noite, tudo bem? Tô na correria, né? Tá todo mundo hoje na correria. Acho que é quase que assim. Um complemento do bom dia, do boa tarde e boa noite. As pessoas não conseguem falar outra coisa a não ser isso. Tô na correria, tô fazendo isso. Tá todo mundo muito ocupado, de fato. Se você não se programar para estar em alguns momentos, em alguns eventos, em algumas circunstâncias que exigem a sua presença física, mental, você não vai conseguir. Por questões simples, gente. Simples. Se você precisar se deslocar até um determinado local e gastar 1 hora, você vai achar que vai demorar demais. Mas para ficar 1 hora no feed do celular, passa rapidamente. Então, você precisa ter uma programação. Eu falo isso muito nas mentorias, assim. Tenha uma programação. Não faça metas que você não vai conseguir alcançar. Mas, pelo menos uma vez no semestre, se desafie a estar em um podcast, a estar em uma palestra, a estar em um evento de network que você vai conseguir. Sozinho. A sair sozinho, a fazer uma viagem sozinho. Por que não? Então, se você cria um desafio, faça pela primeira vez algo que nunca foi feito. Se você consegue colocar um desafio a cada semestre, a gente tá falando de 2 por ano, você já vai ter feito um grande avanço na sua vida. E eu acredito nesse tipo de network. Eu não acredito nesses de ficar comprando curso atrás de curso e colecionando certificados, não. Eu acredito nesse network intencional. E aqui nós temos um exemplo bem clássico. Por exemplo, Elo fez o curso comigo há 7 anos e hoje ela está aqui. Hércules conheceu Elo e a Elo virou mentora do Hércules. Então, o network ele vai acontecer nesse sentido. Trazendo para esse exemplo aqui, Hércules, qual que é o papel da Elo no seu desenvolvimento? Para que as pessoas percebam que o network funciona. E Exatamente. esse network intencional que a Elo falou. Funciona muito. Eu conheci a Elo antes de trabalhar com ela, inclusive, né? A gente estava numa palestra lá no Mercado Novo. Você me contou isso hoje, eu não sabia. A gente trocou, a gente estava trocando até Revelações. umas dores que nós estávamos tendo sobre depósitos e provisão, que é questões jurídicas lá. E ficamos trocando a noite inteira, tomando checkmate. Ó,
E aí ficamos trocando, tava eu, ela, tava o Bruno, tinha mais umas pessoas da SADA, né? Na época você era da SADA. E ficamos trocando muito sobre isso, como desenvolver, quais são as dores e tentando se ajudar. E nesse cenário, é o que eu concordo com gênero, número e grau que ele falou. E também gosto do network colaborativo, que a gente constrói Sim. junto. Eu acho que Os bens. os banks, que a gente faz vários, né? Fizemos vários recentemente, fizemos com o BMG, fizemos com a MRV, fizemos com o Sempre em Mercantil. movimento. Então, assim, a gente vai trocando, vai aprendendo. Acho que, pelo menos dentro do departamento jurídico, né? As dores são parecidas. Então, assim, você pode aprender muito com o outro e você pode ensinar muito ao outro, né? Então, eu gosto muito desse networking colaborativo. E aí, falando de Elô como mentora, eu aprendi muito. Fora né? sério. Essa ideia de metodologia ágil, Kanban, todo esse curso que ela dá na pós-graduação de advocacia de alta performance, ela coloca exatamente na prática. Toda semana a gente tem as sprints, tanto a planning quanto a review. De vez em quando a gente faz dailies, a gente vai tratando, tem todos os cards, a gente usa a metodologia do Kanban, que é o não iniciado, feito, não iniciado, fazendo e feito. Tudo para uma entrega de metodologia ágil. Para mim, melhorou muito a minha performance diária, então isso eu sou eternamente grato. Essa ideia de ações pactuadas, entrega, deixa por e-mail, oficializa, verbos no infinitivo para saber o que você tem que fazer. Você tá vendo que são poucas regras, né? Tem até a figurinha das ações pactuadas. Manda pro Paulo depois. E isso tudo aconteceria se você tivesse aqui só no WhatsApp? Não, impossível, né? Possível. E é isso que a Elo falou, que o network pode acontecer aqui? Pode. Pode ser que um dia que você não tem vontade de sair, mas sempre que possível, isso aqui, ó, olho no olho, é completamente diferente. E pegando tudo isso que nós falamos, o último ponto, que é a rede social. Como eu preciso, eu como profissional, quais cuidados eu devo ter para que eu consiga desenvolver um posicionamento estratégico da minha postura profissional utilizando as redes sociais, sem errar. Porque às vezes a pessoa fica assim, posta o dia inteiro, eu sou bom, eu sou o cara, eu sou bom, eu sou o cara. Aí fica um saco. Você vê o feed do cara, ele tá te enchendo o saco ali, querendo provar, goela abaixo, que ele é melhor do que o melhor do mundo. Como utilizar dessa ferramenta tecnológica para me posicionar como um profissional mais destacado, literalmente? Nossa, Paulo, você tocou num ponto que eu sou, assim, extremamente crítica, sabe? Essa é uma criticidade que até me atrapalha, porque às vezes eu deixo de postar, eu faço errado. Eu erro nisso. Porque de tanto que eu sou crítica em relação a esse ponto, eu falo que o valor do outro, ele é percebido a partir do momento que você entrega na troca. Eu não preciso forçar, eu não preciso provar para você o meu valor. Você pode perceber o meu valor se eu te mostrar ele com fatos e dados. Então, eu falo que a rede social hoje, ela pode ser um caminho para o seu sucesso absoluto, ou ela pode ser, de fato, um caminho para o seu fracasso. Eu não sou exemplo nesse quesito, tá? Mas uma coisa que eu busco trazer com as minhas redes sociais é quem eu sou mesmo. A Elo real oficial. A Elo que vai pra Moeda aos finais de semana, que gosta de família, que gosta de sair com os amigos, que ama o galo. Eu não tenho vergonha nenhuma de ser quem eu sou, sabe? Eu não fico assim, nossa, eu preciso me posicionar dessa forma, porque eu tenho esse cargo. Robozinho. Não, zero. Eu sou muito eu, até demais, às vezes. Porque eu acredito muito que a gente se conecta em pequenos detalhes, sabe? Essa coisa de vida real. Por exemplo, Conecta com o humano. Exato. Tem algumas pessoas que eu sigo hoje nas redes sociais simplesmente porque quanto mais realista elas são, mais elas se conectam comigo. Eu não gosto de nada que é fake, sabe? De nada que é superficial. Quanto mais humano e mais... Enfim, quanto mais você demonstrar como você é, pra mim, você vai ser interessante. Mas, em contrapartida, você tem que ter muito cuidado, porque a partir do momento que você vai, você tá refém ali, né? Eu falo que o maior tribunal não tá em Brasília, o maior tribunal está hoje na internet. E o mais rápido. E com maior escalabilidade, né? Então, assim, a gente julga e é julgado com uma velocidade como se nunca viu antes. Eu acho que o judiciário, inclusive, sofreu com isso. Não sei se você sabe, mas o Brasil é um dos países, o país que mais tem processo judicial, mais até do que o mundo. Tudo, tá? Então, hoje o nosso judiciário hoje está colapsado muito em função disso. E eu acho que essas questões de internet ainda serviram para piorar ainda mais essa situação que está hoje dentro do judiciário.
Mas voltando para o ponto principal, que é posicionamento, você tem que se posicionar, mas você não tem que fazer isso só atrás do celular, sabe? Se você tem a oportunidade de estar aqui, esteja. Se você tem a oportunidade de fazer algo para sua equipe, faça. Né? Eu, à frente da minha equipe, você até me perguntou isso até ali agora, né? Antes da gente chegar. Como é que você faz? Seu dia tem 24 horas? Isso é uma coisa que as pessoas mais me perguntam. Não, eu só escolho Prioridades. prioridades, assim, eu escolho ter presença, eu escolho impactar a vida das pessoas, porque muitas pessoas impactaram minha vida positivamente, e eu sinto um dever de retribuir isso para minha questão humana, muito antes da profissional. Então, são esses detalhes que, a partir do momento que você passa a colocar como valor na sua vida, a rede social vai ser só um caminho, um meio, né? Não precisa ser o principal. E o que nós vemos hoje, principalmente rede profissional, o LinkedIn, hoje eu liderei a Não, minha ninguém equipe de aguenta uma isso. maneira espetacular. Aí chega o cara lá no dia a dia, é um cavalo com a equipe. E aí, como que faz, gente? Não adianta. Você viu que eu te respondi de forma muito comedida, tá? É. Mas minha vontade era de... Mas não acontece isso? Demais. Ó, eu adoro a minha equipe, eu motivo a minha equipe, aí você aí chega no dia a dia, você pá, com um chicote na pessoa. Então é entender que rede social é você. É o que você é. Pode criar uma máscara ali? Pode, mas essa máscara vai cair uma hora. Aí o cancelamento vem te atropelando. Como que você usa suas redes sociais, para se posicionar? Então, eu tenho também um pouco desse pé atrás com o LinkedIn, porque eu acho que é o tempo todo as pessoas tentando se vender. Linketizando tudo, né? Eu acho que... E aí acaba que me deixa até um pouco assim, nossa senhora, eu fico até com o pé atrás. Agora, eu só tenho o outro, que é o Instagram, e ali eu publico muitas coisas da minha vida pessoal. Então, assim, eu tento mais como redes sociais no ambiente profissional, eu utilizo o LinkedIn só para ver quando só posto no LinkedIn coisas que eu já realizei mesmo, entrega dos meus resultados que, por exemplo, o prêmio que nós ganhamos da Future Law, acho que e aí eu acho que merece o reconhecimento, eu posto ali mais até para eu lembrar que eu postei o LinkedIn, é a minha memória, porque tem coisas que a gente vai esquecendo, né? Eu vou marcando ali tudo que foi acontecendo na minha carreira, eu vou até muito utilizando o LinkedIn para me lembrar. Então, assim, mas eu também tô com um pé atrás muito porque como foi se tornando o LinkedIn, né? Onde as pessoas tentam se vender profissionalmente o tempo todo e aí eu tô evitando um pouco publicar e trocar ali. Eu tô preferindo mais o olho a olho, o tete no tete. Eu gosto muito de ir em palestras assistir. Estava em São Paulo assistindo pessoas incríveis, né? Incrível. No evento da Future Law. Tem vários eventos, agora tem a Fenalog que vai acontecer. Tá Tá acontecendo. acontecendo, né? Então, acho que é essencial, acho que para mim eu me sinto mais feliz fazendo esse tipo de networking, evitando um pouco o LinkedIn, aprendendo, porque você consegue olhar no olho da pessoa e ver o que é verdade e o que é mentira. Então, assim, eu olhar no olho da pessoa, para mim, eu consigo ver mais quem é a pessoa, saber se ela tá criando aquilo ou se ela tá realmente contando aquilo que aconteceu. É. O LinkedIn, ele é a maior universidade de Harvard do mundo. Todo mundo é professor de Harvard no LinkedIn. Gente, poxa, passou uma Passou hora muito já. rápido. Passou muito rápido. Muito rápido. Então eu quero passar a palavra para vocês no sentido de deixe a mensagem final. O que vocês querem e podem contribuir ainda mais para fechar esse nosso bate-papo em relação à carreira, a desenvolvimento, não só a carreira, mas também a desenvolvimento pessoal, porque antes da carreira tem a pessoa. Sim. O PF, a pessoa física, vem antes ali da jurídica. Como fechar isso tudo que nós conversamos de uma maneira prática para as pessoas já começarem agora a refletirem sobre esse tema? Primeiramente, façam o curso do Paulo. Obrigado. Não, sério. Isso não foi combinado, tá, gente? Primeira dica, o Paulo sabe, eu coloco até no PDI dos meus liderados, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, foi aí que o Hercules conheceu o Paulo. E você aprender a se comunicar e ter pessoas como você. E tenha mentores, sabe? Assim, acho que se tem uma dica que eu posso deixar é você ter mentores e cuidar da sua vida, dessa tríade, né? Do mental, do autoconhecimento, do espiritual, porque se um não tá bem, os outros não estão. E aí você
eventualmente não vai ser um bom profissional, não vai ser um bom marido, não vai ser uma boa esposa, não vai ser um bom Boa filho, pessoa. vai ser uma boa pessoa, exatamente. Então acho que não dá pra gente desconectar disso. Eu não gosto muito dessa coisa que fala, eu no profissional sou isso. Não, gente, não existe isso. A gente é uma coisa só. E essa uma coisa só, que às vezes fica banalizada nas redes sociais ou fica superdimensionada nas redes sociais, quanto mais você fortalece esse ser que você é dentro dessa tríade, você se torna uma pessoa melhor, impacta mais vidas e vidas. Então é isso que é meu propósito de vida, impactar as pessoas, e é o que eu deixo aqui. E a forma como eu acredito é tentando trazer para as pessoas o pouco que eu sei. Então, eu fico à disposição para quem quiser trocar, quiser falar sobre vida, sobre carreira, enfim, sobre esses desafios do dia a dia. Eu falo que o meu SLA de resposta no WhatsApp, ele deu uma aumentada no último ano. Mas ainda eu respondo, eu faço questão de responder todas as pessoas, porque eu gosto da conexão. E eu queria deixar uma dica final, que eu deixei até no último podcast que eu participei, mas como o nosso público aqui, o nosso bate-papo foi um bate-papo bem fluido, mas assim, bem pro pessoal que está começando, para quem está desenvolvendo uma carreira nova no direito, eu queria deixar uma dica que é uma amiga nossa que fundou um projeto que chama Criativos. Esse projeto, ele traz conhecimento para os estudantes de direito, conhecimentos esses que são abordados hoje no mundo corporativo, no mundo das empresas, e ela traz ali uma série de eventos, enfim, de publicações, de palestras, e é um local que eu acredito muito, é um ambiente de troca e que fica aqui também como dica para vocês. Então, hoje ela é uma plataforma online, né? Ela está presente na internet, mas ela se conectou com hoje com todos os estados, ela está presente em todas as universidades. Então, é @criativos, você encontra ela no Instagram, no LinkedIn, mas ela produz muito conteúdo, sabe? Para esse público, que é um público que está começando a carreira no mundo do direito. E ela explora todas essas vertentes, no órgão público, escritório, corporativo. Então, assim, busquem ter essas pessoas, busquem estar presente com nesses movimentos, que certamente você vai beber água, né, limpa e vai conseguir evoluir bastante. Elo, esse propósito seu de contribuir com as pessoas, pode ter certeza que você faz com maestria. Antes de passar a palavra pro Hércules, vocês já devem ter percebido que a Elo faz podcast tirando de letra. Não. E o Hércules ele chegou aqui e falou assim, estou muito nervoso. Por que eu estou fazendo esse parênteses, tá, Hércules? Para mostrar para as pessoas a importância de se desafiar. Se ele não tivesse sentado ali e do jeito dele feito, ele nunca teria essa experiência. E foi uma experiência extremamente rica. Então, por que eu fiz isso? Eu quero que você, Hércules, compartilhe conosco como que é essa experiência de se desafiar, fazer algo novo, completamente fora da sua zona de conforto e que, de fato, vai impactar no seu crescimento profissional. A importância de você se desafiar. Paulo, primeiro agradeço pela oportunidade. Para mim, total fora da zona de conforto. Primeira vez que eu participo, eu não tenho muito costume de falar em público. Eu também sou mais voltado à técnica, eu sou mais voltado à técnica do direito. Para mim é um desafio enorme estar aqui, falar, as pessoas me ouvirem, contar um pouco da história, da nossa história e tentar ajudar as outras pessoas, né? Dar uma indicação, um caminho norte. Para mim, está sendo uma experiência engrandecedora. Muito obrigado. Eu acho que é um pouco disso. E o que você fala para as pessoas que estão com medo? Eu tenho uma visão onde o hard skill te contrata e o soft skill te demite. Eu acho que se eu fosse dar alguma dica, conselho para alguém, desenvolva o máximo que você pode ter dos seus soft skills. Seja ele a comunicação, seja ele uma ferramenta de tecnologia, um business intelligence, um Excel, PowerPoint, seja para onde você quer. Você é operador do direito, você é qualquer profissional. Então, se você é muito técnico, você pode até ser contratado. Mas se você não permanece, se você não cresce, se você não desenvolve, se você não tem outras soft skills. Então, assim, eu sou muito a favor de aprender coisas diferentes que te agregam. Então, tanto que eu fiz o seu curso de comunicação, eu fui fazer curso de Business Intelligence em 2018, quando estava surgindo pela Microsoft o Power BI. Então, assim, para mim me agregou bastante e conseguiu me dar uma outra visão de mercado e aprender muito sobre. Mas eu vou complementar. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vai com medo. Vai com porque medo. senão não sai do lugar.
Não sair tudo que é novo, você tende realmente a ficar, poxa, será? Aí se você não faz, por que não fiz? Isso. Aí começa. Podia ter dado certo, mas o podia ficou para trás. Então se você não arriscar, não vai fazer sentido. E eu vou te falar de coração, tá? Fico muito feliz. Eu lembro da sua primeira apresentação lá no curso, extremamente tímido. E hoje você fez um podcast de 1 hora e 5 minutos. Olha só. Por quê? Porque você se permitiu. E é a mesma coisa para você que está aí nos assistindo. Se você não se permitir algo novo, sua vida vai continuar do mesmo jeito. Então, se você quer crescer, faça algo diferente. Ah, mas foi muito ruim. Não importa. Foi uma experiência para você não fazer de novo. Então, Elô, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Hércules. E nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Deu certo aí?